Pessoal, eu já dei o start aqui na gravação de hoje, tá? Antes da gente iniciar, eu tenho aqui as orientações aqui do Senai, né? Como se portar nas aulas EAD, tá? E eu sei que aqui eu já travo o vídeo e o áudio, né? Já por padrão, né? Mas tem algumas turmas aí de aprendizagem, por exemplo, que a gente não trava porque a gente faz a chamada, tá? Mas no caso aqui do EAD do 80%, não há essa necessidade, tá? Aí eu vou compartilhar aqui com vocês, vou compartilhar com o áudio, aí logo após a veiculação aí do vídeo, a gente continua nossa aula, tá? Como aproveitar melhor sua web aula via Teams? Participar de uma web aula é mais do que entrar na chamada, é estar presente, focado e respeitando o momento de aprender. Vamos às dicas? Escolha um lugar tranquilo, bem iluminado e sem barulhos. Isso ajuda você e toda a turma a manter o foco na aula. Entre na sala alguns minutos antes do horário. Assim você consegue testar a internet, o áudio e começar a aula com calma. Sempre que possível, mantenha a câmera ligada. Isso mostra envolvimento. Mas lembre-se, esteja com roupa apropriada, em um local adequado e cuide do que aparece ao fundo. Você está em um ambiente de aprendizagem. Quer falar? Use o chat ou a função levantar a mão. Respeitar o tempo de fala do outro ajuda todo mundo a participar melhor. Evite distrações durante a aula. Feche outras abas, guarde o celular e foque no conteúdo. Esse é o seu momento de aprender. Em caso de dúvidas sobre o conteúdo, fale com seu tutor ou tutora. Para dúvidas sobre acesso ou uso da plataforma, procure um monitor. Use o AVA, ele é o seu canal direto com a equipe. Você faz parte da aula e a gente está aqui para ajudar você a aproveitar o melhor dela. Ou porque estava no mudo aqui. Essas foram as orientações aí que o Senai pede para a gente divulgar, né? Com essa nova, né? Já tem um tempo aí, né? Desde a pandemia, infelizmente, aí, todos tivemos que nos adequar, né? E é sempre bom a gente revisar esses pontos, tá? Agora vamos à aula. Deixa eu compartilhar nossa tela com a gente. Bom, pessoal, é, na última aula, né, na primeira aula, lembrando, a gente falou sobre o porquê, né, que uma máquina elétrica precisa de todo uma instrumentação principalmente de contatos robustos, né, igual o contator, para justamente ele suportar a corrente de partida, né, o transitório aí nas partidas da máquina elétrica. Tá? A gente fez até aquela continha lá de padaria, né? Que a gente pegou o de 7,5 CV, pegou o menor motor e a gente viu que realmente, né, deu menos que 20 amperes, né? Então, na maioria dos pequenos motores aí que a gente encontra nas fábricas, dá para gente dar partida direta sem necessariamente utilizar, né, uma das técnicas, né, que a gente, a partir de agora, vamos estudá-las. A primeira técnica, né, foi a técnica, foi na aula passada, né, aí eu já pedi, a Laura já compartilhou com vocês aqui o material extra, né, esse material, até deixei o print aqui para servir de referência, né, então, isso aqui foi da atividade um. Lembrando que ela é um formulário, né? E daí, na aula passada, a gente fez a leitura dele, fez a análise, e para ajudar vocês, eu forneci, né, um diagrama do cadicimo com a partida direta. Aí, lembrando que esse simboliza um motor, por exemplo, de 3 quartos de CV,
um CV, né, motores, né, com a potência elétrica, né, menor. Agora, a partir de agora, vamos analisar a atividade 2, que tem uma série de partidas, né, de técnicas. E essas técnicas aí, pessoal, depois que a gente finalizar, são quatro técnicas básicas. Depois a gente vai utilizar uma chave de partida eletrônica, né, mais conhecida aí como a Soft Starter. E depois a mais famosa delas, né, que é o inversor de frequência, né? A técnica do inversor de frequência, beleza? Então vamos lá, pessoal. Já deixei a pastinha aqui de norma técnica já disponível para gente, tá? Vamos lá em situação de aprendizagem. Aqui, ó, a folha da atividade 2, já vamos baixar. A situação de aprendizagem ainda continua a mesma, só que agora que eu vi, eu não baixei, a gente já foi direto para análise dela, né? Isso mesmo. Deixa eu apagando aqui algumas coisas para não atrapalhar a gente aqui. Então, vou baixar a SAP aqui. Até a descrição eu deixei, né? Fica lá na descrição aqui, né? Do vídeo, né? Aqui, ó, do pneu bom, que na verdade esse. Deixa eu fazer a nossa pastinha aqui de atividades. Já arrastar aqui a. Excelente. Lembrando que lá no formulário era o. Aí lembra aqui, ó, que é o auxiliar de manutenção, né? O Matheus. Então, aquele formulário que a gente analisou aula passada foi simulando a prova, né? O processo seletivo aí que o Matheus estava fazendo para entrar lá na empresa Pneu Bom. Daí ele fez, né, o questionário, né, foi aprovado, né? E aí agora vamos o contexto 2, ó. Depois de ter realizado todo o conhecimento de suas devidas funcionalidades dos dispositivos e motores, né, no processo seletivo lá na Pneubon, né, Matheus deverá fazer a interpretação de comandos elétricos que estão representados em diagramas de potência e de comando. Como um exemplo foi o que eu mostrei, né, a partida direta, né, simples, né? Aí já no próximo, no de hoje aqui, vai ser com reversão, tá? Ó, como também compreender os tipos de ligações presentes em motores que funcionam com partida direta, né? A gente já viu a aula passada, a gente pode até fazer uma comparação, tá? O do direto com o de reversão. E triângulo, né? Que é a famosa estrela triângulo, é, com reversão. Assim, Matheus vai interpretar a lógica de cada ligação e certificando se realmente a nova máquina, né, está devidamente testada e pronta, né, para ser entregue à produção, tá? É, é o seguinte, pessoal, todo projeto elétrico, né, nesse caso aí é de uma indústria, tá? Então, você tem o memorial descritivo,
A gente, a gente vai ver mais para frente, mas eu já dando spoiler aqui, deixa eu só. Deixa eu lá no nosso C que a gente ainda vai ver de só para vocês entenderem aqui. Esse aqui, ó, que eu vou mostrar para vocês é um exemplo aí, porque eu estava em outra. Vou fechar esse aqui, pessoal, que eu estava vendo para uma outra aula aqui. Tá, esse aqui é o que importa. Então, esse daqui é uma das pranchas de um projeto industrial, tá? Então, aqui tem a entrada, subestação. É uma subestação ao tempo, porque ela fica literalmente, né, a céu aberto e é um transformador, né? Eles chamam de subestação aérea, né, ao tempo, singela, quer dizer que tem apenas um transformador e ela fica ao tempo, beleza. O projeto, assim como a gente viu lá em projeto elétrico predial, né? Ele tem, né, o cálculo, que a gente, inclusive, já fez o cálculo segundo o algoritmo aí da NBR 5410, tá? Mas tem alguns trâmites aí relacionados ao industrial. Eu vou deixar esses trâmites da explanação para quando a gente chegar no momento correto, lá na UC de projetos elétricos industriais. Mas eu preciso mostrar esse material antecipado aqui para você começar a ter uma noção, né, de como que funciona. Então, aqui, ó, no projeto, você tem uma demanda, tá? Eu vou mudar a cor aqui. Eu vou mudar a cor aqui dele que fica estourado, né, esse branco na tela, né? Eu vou colocar o. É porque na hora que você instala o AutoCAD, ele já vem com as novas versões, se não me falha a memória, a partir do de 2018, ele já vem com essa configuração. Rapidão aqui, pessoal. Acho que é aqui mesmo, exibir cores. Ah, tá aqui. Na segunda aba, exibir cores. Eu vou colocar o pano de fundo escuro, tá? Aplicar. Ah, agora sim, agora ficou melhor para nossa visualização. Então, isso aqui é uma das pranchas de um projeto industrial. Já dando spoiler aí, o projeto industrial, ele tem o contrato de demanda, tá? Já que a gente está na UC inicial, né, que é de instalação industrial, eu vou só falar por alto, aí quando a gente chegar lá em projeto, eu comento, né? Mas só para que vocês saibam, ele tem uma demanda semelhante à demanda que a gente calculou lá em projeto predial, tá? A diferença é que o predial, a carga, ela é uma carga muito pequena, né? Quando eu digo pequena, assim, é uma carga em que tem poucos equipamentos e não há necessidade de você ter um transformador próprio, tá? Aí, como você não tem necessidade de ter um transformador próprio, a energia da sua residência, né, do kitnet, de uma unidade unifamiliar, né, que foi o que a gente fez lá em projeto elétrico predial, a gente pega a energia direto do ramal aéreo, né, o ramal aéreo que fica aí na rua, né, e direto da baixa tensão. Lembra o transformador? Ele tem um primário, que é o famoso 13,8, né, que na verdade é 7.965 aí por fase, né? O H1, H2, H3, e nós temos
o secundário, que é a baixa tensão, né? Monofásico 220, bifásico 380 e trifásico 660, ok? Aí você, antes de obviamente, você já fez os cálculos, você sabe, o projetista e do industrial, né? Ele sabe qual que é quando eu falo demanda, ele sabe a potência em volt-ampere, né? Em watts também, né? Que é a potência é que realiza trabalho de todos os equipamentos aí dessa empresa. Esse exemplo aqui é da JC Distribuição, tá? Então, nós temos o que a gente calculou lá em projeto predial, né, iluminação, tomadas de uso geral e o ponto de força específico, né, ou seja, a tomada de uso específico, é, a clássica é o chuveiro, né? Inclusive, a gente falou sobre aquele estigma de que o chuveiro tem que ser instalado numa tomada, né? Num plug macho e fêmea, o que não é verdade, né? Macho e fêmea no de 20 amperes. Lembrando que o predial só tem um ponto de força geral de 10 amperes e tem um específico de 20 amperes. Porém, né, lá muito tempo atrás, né, eu até gosto de brincar, lá em 1900 Guaraná de rolha, né, muito tempo atrás, o, o, o chuveiro ele só tinha uma potência, que era de 4.400. E era muito raro você ter uma potência maior do que essa, né? Hoje em dia você tem, igual a gente viu aquele a Space Ducha, né, que eu mostrei aqui para vocês, né? Que tem quase 10.000 watts aí de potência, né? Ou seja, só a carga dela individual já dá um consumidor, um M1, né? Um consumidor monofásico categoria 1. Então, por ele ter essa demanda grande, porque é uma indústria, né? Por exemplo, a JC Distribuição, ela faz o armazenamento, ela compra em grandes quantidades alimentos, né? De outras empresas. Ela é uma atacadista, né? E ela vende para outros players aí, como Açaí, o Carrefour e também, né, supermercados pequenos também. Então, inclusive, eles têm um call center que eles fazem a venda, né, desses produtos. Eles têm câmara fria, né? Então, eles têm um call center, se brincar, maior do que o de muita concessionária aí de telefonia, né? Bem maior aí do que eu já tive a oportunidade de ver aqui. Tem um prédio aqui próximo, aqui, onde a gente faz a gravação, que é o da Caixa Econômica, e lá eles têm um call center da Vivo. E o da JC Distribuição, ele é bem maior do que o call center da Vivo aí. Então, esse vamos dizer assim, é o nicho deles, né? O negócio. Compra em grande quantidade de vários fornecedores aí de alimentos, né? E também a revenda desses produtos. E eles precisam, a câmara fria, né? Ou seja, eles precisam de uma quantidade grande aí de potência, né? De carga, né? De carga instalada. Por isso a necessidade, né? De um transformador próprio. No caso, esse daqui é lá de Marabá. Esse aí foi de 300 volt-ampere na época, né? É, Na época nem, não era nem a Equatorial lá do Pará, era as centrais elétricas de lá, né? E, e assim, todas as normas técnicas de distribuição, com algumas exceções aí, basicamente elas são Ctrl+C, Ctrl+V de uma NBR, né? Ah, então quer dizer, professor, que a norma brasileira é Ctrl+C, Ctrl+V de uma norma internacional, ou seja, é uma cópia, mas não uma cópia pirata, né? O governo compra, traduz para o português e publica na Associação Brasileira de Normas Técnicas. Daí, né, as concessionárias aí, né, no caso, eles pegam as normas relacionadas à elétrica
e compilam no material que eu mostrei para vocês. Eu mostrei o da Equatorial, né, a NT 001, né, que é para projetos prediais, né? A NT 004, a diferença é que a 001 eram para unidades consumidoras unifamiliar, ou seja, uma única residência. Já a 004, né, da Equatorial Goiás, são para várias residências. Eles chamam de consumidor agrupado, né? Um prédio aí de apartamentos, um condomínio é, vertical, né? Ou um condomínio horizontal, ou kitnets, né? Dependendo aí do tipo de negócio. E aí, a 04 é para quando eu tenho um transformador próprio em virtude da instalação, né, em um condomínio. Já na indústria, você, como por você ter um transformador próprio, você não pegar energia direto do secundário, você tem que fazer um pedido para a concessionária de energia local, que é chamado de liberação de carga. Então, você faz o cálculo inicial do projeto, igual esse daqui, ó, a liberação, a demanda dele deu 298 kVA, tá? Então, você vai escolher no range de equipamentos. Eu vou pegar esse daqui da antiga Celg, pessoal, só para a gente usar como referência aqui. Ó, essa tabela aqui, como eu não me lembro onde é que está atual aí da Equatorial, pessoal, se eu não me engano é NT 005, mas eu tenho que dar uma procurada lá. Então, essa tabela aqui, toda concessionária de energia tem, tá? Não quer dizer porque ela é antiga, ela é da Enel, né? Não é nem da Serga, é da Enel, né? A anterior à entrada aí da Equatorial Goiás, né? Porque ela é da Enel, agora ela não vale mais nada. Não, esses cálculos aí, pessoal, eles são baseados em NBRs, né? Então, eles valem. A diferença é porque não existe mais a Enel Distribuição Goiás, né? Agora é Equatorial Goiás. Mas os cálculos, as tabelas, eles têm valia, né? No âmbito aí da engenharia, né? No âmbito da física, né? Eles não deixam de ter validade. Então, basicamente, nós temos esse range de transformadores que eu estou mostrando aqui para vocês, ó. Nós temos o de 75, de 112,5, de 150, de 225, 300 até 500. Acima deste, ou você vai utilizar, por exemplo, numa subestação abrigada, a união de dois, três ou mais deles, né? Por exemplo, ali na organização Jaime Câmara, nós temos uma subestação abrigada ali com três transformadores de 500 volt-ampere, né? Kilovolt-ampere, desculpa. Então, nós temos uma subestação com um somatório aí de 1.500 kV-ampere, tá? Então, ou você utiliza um, ou você utiliza dois ou mais aí, dependendo da demanda. Como a demanda dessa unidade da JC, ela não é tão grande, essa daqui, pessoal, também é porque se ela fosse 220 monofásico, talvez a demanda seria até menor aqui, tá? Mas como é essa daqui é 127 volts, né? O famoso 110 que eu expliquei para vocês lá. Então, eu vou até pegar, deixa eu ver se tem uma tabela que faz referência. Não, infelizmente eu não tenho aqui uma de 110 aqui não. Só tem a de 220, porque que é o padrão aqui de Goiás, né? Mas enfim, vamos supor que fosse 220. Então, o transformador, ó, estão vendo que a demanda total aqui, ó, ela foi considerada com o fator de potência, né? Por exemplo, as máquinas de compressores aí da câmara fria, de linhas de produção, né? O grosso mesmo que tem lá
tem na JC Distribuição é câmara fria mesmo, é compressor, né, de alta potência. Então, ó, deu na casa de 298,6 kVA. Ou seja, bem próximo do teto aqui de 300. Até na época, né, eu questionei o projetista, o original, né, quando eu assumi lá o cargo, eu falei assim, aí até conversei lá com o dono da JC, o José Carlos, né, ô, seu José Carlos, qual que é o plano do senhor de expansão dessa unidade? Porque se for o caso, em vez da gente colocar um de 300, o maior, mais próximo, é o de 500, dá para pôr o 500. Aí ele falou, mas como é demanda, e eu vi que ele conhecia, né? Como é demanda, eu vou pagar mais, né? Eu falei, não, se você fizer o contrato, você faz aí entra a questão do contrato de demanda. Você instala a carga de 500, mas no contrato de demanda, que aí você renova ele de 12 em 12 meses, ou seja, a cada ano, você coloca a porcentagem, né, que vai utilizar só 300 kVA. E assim você vai fazer, né? Aí, se caso tiver uma expansão daqui um ano, né, ou né, a cada ciclo aí de 12 meses, você então requer e você até então, né, você vai pagar só o valor, né? A gente vai ver lá no módulo 3 o valor do contrato de demanda, ele é um valor fixo, né? E esse valor, ele tem uma parte fixa, né? Vamos supor que o contrato de demanda dá, sei lá, R$ 7.000 por mês. Então, faça chuva, faça sol. Se você usar ou não, você vai pagar 7.000 por mês. Ah, mas isso é uma desvantagem. É, de certa forma, sim. Mas, assim, no calibre aí de uma empresa, pessoal, R$ 7.000, né? Se você for pôr na ponta do lápis, o que uma empresa ganha aí, né? O que que ela vende, igual a JC Distribuição aí, né? Log Logística, a Rodonaves, né? Então, eles têm, assim, vamos dizer assim, um ganho muito maior do que esse valor, tá? Mas é assim que você contrata a demanda de uma carga específica e você paga. Aí, caso você, e esse valor pode aumentar, se você corrigir o fator de potência corretamente, esse valor se mantém, os 7.000, que eu dei o exemplo aqui. Se você ultrapassar a carga, ou seja, usar mais que 300 que está lá no seu contrato, você vai pagar uma tarifa de ultrapassagem, tá? Então, o contrato de demanda, ele é feito por isso. É diferente de nós aqui, por exemplo, você instala, né, você paga aí para um eletricista, né? O ideal é pelo menos um eletrotécnico, né, para projetar, né? É aquela história, né? Tem consumidores devido à carga, né, que não tem a necessidade de aprovar na concessionária local. Porém, não quer dizer que não tem a necessidade de elaborar um projeto. Lembrando, quando a gente fala de projeto, é o quê? É cálculo, né? Fazer o cálculo, fazer a previsão. O projeto, já, o próprio nome já infere, né? Ele é uma projeção, ele é um estudo, é uma estimativa do que você tem de carga instalada e o potencial que essa carga instalada tem para consumir, né, no tocante à energia, tá? É, e aí você faz esse contrato de demanda, né? Ou usa o 100% da carga, ou você faz um contrato de demanda por 12 meses, falando que vai só utilizar, sei lá, 50% desses 300 aqui, ó, só 150, né? Embora tenha o de 150, né? Mas se você precisar mais, usar mais carga, né? Aí você não vai ter transformador para isso. Por isso que você pega o de 300 ou vamos supor que tivesse dado 350, né? Se tivesse dado 350, eu poderia utilizar ou uma subestação simples de 500, aí o de 500 transformador ele é muito grande, aí é uma estrutura chamada HT, ou na estrutura H,
E aí talvez não fosse interessante, você poderia colocar numa subestação abrigada, por exemplo, um de 300 e outro de 225. Ou seja, depende aí da criatividade aí, da adequação, né, frente a os valores de carga de cada transformador, né, disponíveis no mercado. Professor, eu vi uma vez num shopping, né, tem um shopping aí que tem um transformador de 750, né? Aí como é que me fala essa magia aí? Esse 750, por exemplo, se eu preciso de um maior, ou eu utilizo vários desses daqui para dar o valor da carga, né, o valor da demanda, ou então eu mando construir, só que ele sai bem mais caro, né? A exemplo, esse de 750, tem um shopping aqui em Goiânia, chama Cidade Jardim, e ele tem lá na porta dele um de 750, né, com primário, né, e secundário aí para alimentar o shopping inteiro lá, tá? Beleza, tem um contrato de demanda, você tem os diagramas, ó. Aí aqui eles têm muito ar-condicionado também, né? As cargas, na maioria aqui, ó, são motores, né, para energizar a câmara fria, chuveiro, que é do pessoal do vestiário, né, os trabalhadores aí, né? Segundo a NR18, né, obras e estabelecimentos, né, industriais, comerciais, você tem uma quantidade, dependendo do quantitativo de funcionários, né, você tem que construir uma quantidade de sanitários, né, ou seja, o pessoal né, ir no banheiro, fazer suas necessidades, e também de chuveiro, já que é uma indústria aí, né, para o pessoal chegar, né, com sua roupa aí de casa, tomar um banho e aí vestir, dependendo do tipo de indústria, né? Se for uma indústria que precisa um ambiente asséptico, né? Igual muitas indústrias que tem lá no DAIA, né, ali em Anápolis, ali, por exemplo, né? Indústrias de alimentos também, né? Você chega com sua roupa, toma um banho, faz a asepsia, a limpeza, veste o uniforme, né, o macacão lá da sua área e vai trabalhar. Final do expediente, né, você pega a sua roupa, né, troca e toma um banho também. Aí você precisa de chuveiros sanitários e de uma quantidade X de chuveiros para esses funcionários aí também. E tem os motores, né? Os motores que estão assim disfarçados em várias máquinas, né? Compressor, linha de produção, né? As esteiras ali, né? Você tem, sei lá, de 10 em 10 metros um motor de 3 quartos de CV, por exemplo, né? Ou motores grandes, né? Esse dia eu estava ministrando aula aí um aluno comentou aí que tinha motor até acima de 60 CV lá, parece que era cento e poucos. Eu sei que era motor assim gigantesco, assim, o motor era muito grande, né? Aí muito motor de 3 quartos de CV, muito motor de 3 CV, de 10 e por aí vai, tá? Beleza. Então, essas cargas, né, na indústria, na maioria das cargas que a gente tem na indústria, obviamente eles têm iluminação, tem tomada de uso geral, tomada de, né, uso específico, mas na grande maioria, assim, esmagadora, as cargas de uma instalação industrial são máquinas elétricas em modo motor, ou seja, um motor elétrico, né, que recebe energia elétrica e gera energia mecânica para rodar os processos produtivos, desde um robô lá com motor de passo, com drive, né, um motor de um compressor ali para ele fazer, né, a pressurização ali ou de ar comprimido ou do gás, né, lá da câmara fria, né, e por aí vai. Então, por pela indústria ter uma grande quantidade de cargas e uma grande quantidade de máquinas elétricas em modo motor, né, você precisa ter o eletrotécnico, ele precisa ter um conhecimento
elevado e ter um conhecimento versátil em técnicas de partidas de motores, tá? Então a gente viu, né, na a primeira atividade aí, né, nós vimos a técnica de partida direta, né, singela, né, ou seja, partida direta simples. Aí no caso agora, né, mostrando, dando mais um spoiler aqui, nós temos um memorial descritivo. Calma, a gente vai chegar lá, né? Quando a gente estiver lá em projeto industrial, né? Mas já dando spoiler aqui, ó, nos memoriais você tem os quadros de carga, igual a gente fez o quadro de carga lá em projeto elétrico predial, né? Só que com cargas, né? Com, deixa eu ver aqui um que tem muita máquina elétrica. Deixa eu ver, galpão. Só dar uma olhada aqui. É porque lá, como tem uma central de vendas, né, uma central telefônica, tem muito servidor, né, servidores aí de telecom, né, tem grupo motor gerador, ó, os chuveiros, estabilizador, no break, ar-condicionado, ó, tem muita carga de ar-condicionado aqui, ó. Estabilizador, tem a rede computacional lá, os servidores, né? Eles têm as tomadas, né? Lá a gente não usa aqueles no break que a gente compra, né? Que é como se fosse uma extensão, né? Lá a tomada que você liga o computador aí na parede, né? Ela já é estabilizada por esse circuito estabilizado, né? Lá na parte de TI. Ó, força, ó, esse demanda de força são os motores, viu? Ó, tem 52.774 de carga só de máquina elétrica, tá? Essas máquinas elétricas aqui basicamente é da câmara fria, viu? Então, assim, é compressor, né? Câmara fria para fazer a estocagem de alimentos, né? Perecíveis aí, né? Que precisa aí de refrigeração, tá? Aí, como lá é uma logística, né, não tem produção, né, igual, por exemplo, aí na Heinz, né, não tem produção com linha, né, linha de produção onde tem vários motores ali. O único motor que tem aqui é de câmara fria, né, e o do ar condicionado, né, o compressor também dos ar condicionado. Ó. Só que de motor 52.000 juntando, né? Isso aqui é o somatório, viu, gente? Juntando é, motor de 1/4 de CV, 1,5, né? E por aí vai. Aí o de ar condicionado aqui, né? Da unidade condensador, ó, tem cerca de 45.000 volt-ampere, ou seja, quase 100 kV-ampere só de máquina elétrica. Máquina elétrica, né? 52.000, né, aproximadamente, de câmara, compressor de câmara fria e mais 45.000 compressor de unidade de refrigeração, né, os ar-condicionado, né? Ou seja, dos 300, gente, quase, vamos dizer assim, um terço é só motor elétrico, entendeu? Aí por isso que a gente precisa ter o domínio de técnicas, né? Vamos ver o primeiro aqui, ó. Partida direta com reversão. Então, na última aula,
Deixa eu abrir o cá de cima aqui, pessoal. Ó, esse aqui foi o último, tá? Esse foi o da aula passada, né? Lá da atividade um. Agora eu vou abrir outro aqui. Partida direta com reversão, tá? Primeiro esquema. Vamos fazer uma comparação, tá? Vou diminuir o zoom aqui dele. Então, vocês estão vendo aqui, ó, a partida, lembrando lá da partida direta, né? Aí lembrando do que eu disse anteriormente aí, né? O motivo da gente precisar fazer, né, a partida indireta, né, as indiretas aí com chave estrela triângulo, chave compensadora, né, mudando lá os tapes do transformador, usando uma partida eletrônica, usando outra partida eletrônica que é o inversor de frequência, né, a gente vai ver a necessidade e o motivo de cada um deles, tá? Então, aí lembra que nós temos o circuito de proteção, o circuito de potência, tá? Então é o disjuntor motor, né? O relé térmico. No diagrama de comando aqui, ó, nós temos a simbologia, igual a gente viu, né, nas duas aulas anteriores aqui, né? A simbologia para relé térmico, simbologia para um botão, né, um pulsador normalmente fechado, lembrando que ele tem o que a numeração, né, final dele é o 1 e o 2, tá? É porque essa botoeira, como vocês devem ter visto lá no laboratório, né? Tem o um e o 2, né? Que é o normalmente fechado, e nós temos o 3 e o 4, que é o normalmente aberto. Então, uma mesma botoeira, você pode utilizar ela em dois modos, né? No modo aberto ou no modo fechado, né? No modo aberto, final 3 e 4, e no modo fechado, final um e 2, tá? Aí, por essa razão, né, ela tem é, dois par de polos aí, né? E esses dois par de polos, normal aberto e um normal fechado, ambos têm retorno por mola, né? Aí, colocando aqui a simulação, né? Ó, eu apertando o botão de desligar aqui, ó, tá vendo? Ó, eu aperto e ele retorna. Ele retorna. Por que que o interruptor não faz isso? Porque o interruptor ele mantém, ele é um contato tipo faca, né? Que tem a lâmina que desce a fase, né? E o retorno é a bainha ali do interruptor, né? Na hora que você aciona, ele fica repousado lá, né? A lâmina na bainha. Você só consegue desligar se o interruptor, ele parece uma gangorra, né? Se você aperta o interruptor para o outro lado, ele abre a faca. Então ele tem aquela posição de gangorra porque ele tem a faca e a bainha aqui para fechar, né? Diferente do pulsador de instalações industriais, né, de máquinas elétricas que tem um retorno, cada um deles, né, o normal fechado e o normal aberto, tem um retorno por mola, né? Por isso que a gente tem que fazer o selo, né, utilizando o contato auxiliar normal aberto, porque na hora que deixa eu ligar o circuito de comando e o circuito de potência aqui, tá? Aí na hora, ó, na hora que eu ligo, a energia passa, né? Passa pelo contato 3 e 4, ó, eu soltei e o que está normal aberto torna-se normal fechado. Ele faz um bypass, né? Lembraram, tiveram essa lembrança da aula anterior. Agora, a gente vai continuar estudando
a partida direta, né? Só que a gente precisa fazer a reversão dessa máquina elétrica, tá? Deixa eu habilitar o outro aqui. Liguei os circuitos de potência, né? Agora, vocês estão vendo aqui, ó, que o contator, os contatos passam direto aqui para o motor, né? O relé térmico. Agora aqui, ó, o que faz o papel no livro esse primeiro aqui, ele tá K1 e o que tá de lado aqui, ele tá K2, o que tá invertido, né? Mas aqui é porque na hora que eu fiz aqui, é só depois eu mudar o nome aqui, tá? Então, pessoal, quando eu ligo aqui, ó, por exemplo, se eu não me engano, acho que esse aqui é o contato direto aqui, peraí. Ó, quando eu ligo ele, ele vai no sentido anti-horário, que é o K1, ó. Tá vendo? Ó, eu fechei esse, ó. Tá vendo que o K1 ele tava normal aberto, né? Por quê? Por que que eu sei que ele é normal aberto? Final 3 e 4. Olha o K2 aqui, ó. O Borne, em vez dele fazer o selo aqui, ó. Essa técnica aqui, ela é chamada de intertravamento. Por quê, professor? Porque o intertravamento, antes da gente ir para o mérito aqui de como ele vai fazer, né, a mudança de sentido de rotação, né? Por exemplo, eu vou aqui e resolvo, né? Resolvo ligar o motor, né? Ligar o motor, só que para o sentido oposto. Opa, mas ele está ligado aqui, ó, fases A, B e C, né? Direto aqui. O que que ia acontecer se eu ligasse aqui, ó? Estão vendo que o contato aqui, ó, a primeira fase aqui, ó, a gente tem, ó, fase A, B e C, né? O primeiro aqui, ó, você tá vendo que ele está invertido aqui, ó, ele trocou a fase que eu chamei de A aqui, ó, o Born 2 aqui, ó, ele está interligado, ó, com a fase B, a fase C, né? Já do meio aqui, ó, ela se mantém. Aí a fase C, que deveria estar na fase C aqui, ó, agora ela está na A. Então, eu troquei, né, para o contator, para o K2, para o K1 aqui, ó, o K2 ele está fase A, B e C, né? Agora o K1 ele está é a fase, deixa eu ver aqui a sequência B, B, C e A. Então, o K1 A, B, C e o outro A, B, C e A. Então, o que que a gente fez para inverter o sentido de rotação do motor? Trocou duas fases de posição. Aí isso vai fazer com que o motor gire para o outro lado. Só que se eu simplesmente fizer as ligações igual a partida direta aqui, o que que ia acontecer aqui, ó? Aqui não está acontecendo nada, né? Ia acontecer que o motor ia entrar em curto-circuito, tá? Por isso que a gente tem que utilizar essa técnica chamada intertravamento. Então quer dizer que eu já fechei aqui, né? Ó, a energia passou, ó, passou por aqui, ó. Tô mantendo acionado aqui, ó. Passou pelo contato. Tá vendo que ela não vai direto para a bobina. Ela não vai direto, igual aqui, ó. Ele tá indo direto pro borne superior, né? O borne A1 da bobina do motor aqui, ó, né? Agora, o com reversão aqui, ó, você tem que interligar, ó, tá vendo, ó? Até aqui, ó, é a partida direta, ó. Só o S1 e o K1, tá? Partida direta. Aí o que que eles fizeram aqui, ó? Interligaram o o borne inferior aqui né, da partida direta aqui, ó. Nesse caso, ela tá girando pro anti-horário aqui, né?
ligar o borne inferior do K1, em vez de ligar na bobina, você liga no normal fechado, né? Você pega o normal aberto, o selo do K1 e liga no normal fechado do K2, onde tem a inversão de fase, né? Duas fases. Invertida é o suficiente para você mudar o sentido de rotação do motor, tá? E aí, esse normal fechado aqui, ó, você vai ligar direto com a bobina do K1, tá? Então, ele não vem direto aqui, ó, não vem direto para a bobina do K1. Ele passa pelo normal fechado dele. Deixa eu desligar aqui, ó, só para vocês entenderem aqui. Porque na hora que eu ligo aqui, ó, o que é normal aberto torna-se normal fechado. O que é normal fechado torna-se normal aberto. Então ele não passa, tá vendo aqui, ó, ele não passa energia, ele não passa energia aqui, ó, pela outra bobina. Por isso que quando eu tento acionar ele, ó, no outro sentido de rotação, ele não vai. Oh, foi mal, era esse aqui. Tá vendo? Porque se não tivesse intertravado, o que que ia acontecer? Curto-circuito. Beleza, vou desligar aqui, ó. Desliguei, o motor parou de rotacionar, né? Agora eu vou ligar para o outro sentido, sentido horário aqui, ó. Aí o intertravamento, só depois de eu desligar ele, é que eu posso ligar o S2 aqui, né? A bobina do K2. Aí eu liguei, ó. Está vendo? Ó? Aconteceu o contrário aqui, ó. K2 é o normal fechado dele, né? A primeira, o auxiliar, esse aqui já é o segundo aqui, o auxiliar, ó. Aí passa do mesmo jeito, ó. Você tem que inverter as ligações aqui, ó. A botoeira, né? Aqui aciona o K1, né? Na posição do K1. Um normal fechado do K2. Vocês estão vendo que o para girar no sentido do K2, que é o sentido horário, tá o oposto aqui, ó. Tá o inverso aqui, ó. Tá vendo? Ó, K2, normal fechado dele, né? Com o normal fechado do K1 aqui, ó. Aí do mesmo jeito, ó, eu tento ligar no outro sentido, ó, ele está intertravado, ó. Ele está aberto, ó. Aí ele não consegue, né? E esse é o objetivo. Então ainda é esse tipo de ligação, tá vendo que ainda é uma partida direta, né? Só que com um grau de dificuldade a mais, que é a mudança de sentido de rotação, né? Ou horário ou anti-horário. Assim, tarefa é essa que a gente precisa recorrentemente fazer lá na indústria, tá? Ainda não estamos usando as técnicas, né? As técnicas de partida eletrônica, as especiais, né? Estrela triângulo, chave compensadora, né? Ou as mais avançadas, né? A soft starter e o inversor de frequência. Ainda não, tá? Agora, agora que a gente fez esse recordar aqui, deixa eu desligar aqui. Ao invés de desligar, desliga foi o disjuntor, né? Não, nunca faça isso, pessoal. Vou desligar a simulação aqui para não pesar tanto na aula. Beleza, e agora, o que que você vai fazer? Lembra que eu mostrei o memorial descritivo agora há pouco aqui? Eu vou fechar essa partida direta aqui, só deixar intertravada aqui, ó. Então, para a gente tornar mais dinâmica aqui, eu vou usar minha análise aqui, tá? Atividade 2. Então, o objetivo, pessoal,
Até tinha, eu terminei uma aula ontem sobre isso aqui, né? Olha, eu tinha até explicado aqui a mesma técnica. Deixa eu apagar aqui. Então, você lembra que eu mostrei agora? Puxa, eu ver se eu fechei ele. Ah, fechei. Que eu mostrei o memorial descritivo lá da JC. Deixa eu apagar aqui. Tem alguns elementos gráficos que eles não. Eu não sei por que a borracha do. Eu vou ver se a ponta da mesa digitalizadora ainda tá boa. Porque desde que eu comprei, eu estou utilizando ela, né? Pode ser que eu tenha que trocar a ponta lá. Tem vezes que ele não funciona aqui. Então aqui, ó, no diagrama aqui da atividade, está até mais simples aqui, ó. Vamos só revisar aqui, ó. Então a gente tem ela indo para o sentido horário, ó, o K1. Viu que eu falei que tava invertido aqui na hora que eu fui. É só depois eu trocar aqui os valores aqui, ó. K1 tá para o sentido horário, K2 para o sentido anti-horário aqui, né? Então, ó, você mantém a partida direta aqui, tá vendo? Ó, igualzinho a partida direta, ó, com exceção do normal. é, Lembra quando termina com um e 2? Aqui é porque tá invertido aqui, ó. Seria o borne superior é o borne 21, né? E o borne inferior é o 22. Ele tá invertido aqui nesse desenho aqui. Mas tem problema não, eu posso corrigir isso aqui. Então, é 2, o primeiro número, lembra o que que é, né? Eu tenho aqui um normal fechado, né? O primeiro aqui, ó, simboliza o tipo de contato auxiliar. Ele é trifásico, então eu tenho o primeiro, eu tenho o segundo e o terceiro contato auxiliar, não é? Então, esse aqui é o segundo contato auxiliar. E o segundo número aqui é para dizer, né, que ele é normal fechado. Termina com 1 e 2. Se ele fosse normal aberto, ele terminaria com 3 e 4, né? Deixa eu dar um zoom aqui no desenho para ficar mais claro, pessoal. Acho que agora ficou mais inteligível aí, ó. Dá para a gente enxergar os números aqui, ó. Tá vendo? Ó, o selo. Quer ver? Deixa eu resgatar aquele desenho da partida direta. A gente comparar aqui, ó, tá vendo? Ó, tá até aqui, ó, até chegar no borne inferior aqui, ó. Ou seja, no segundo borne do contato auxiliar, do primeiro contato auxiliar aqui, ó, é uma partida direta comum, né? Simples. Estão vendo que na simples ele já liga direto na bobina, né? No contato. Aí lembra que a bobina, o barramento dela é para suportar a corrente 8 vezes a nominal, né? Aí, ó, a mudança é só aqui, ó. Até esse desenho aqui do. Para as próximas aulas eu vou até manter aqui do livro aqui, ó, o da atividade que está até melhor. É aqui que está o pulo do gato, ó. Se fosse partida direta ou para o sentido horário ou para o sentido anti-horário, vocês entenderam, né? Que aqui eu tenho que inverter duas fases, tá? Para eu
para eu conseguir mudar de sentido. Tá? E a única coisa que eu vou mudar para a partida direta com a reversão aqui, ó, em vez de eu ligar direto na bobina, eu vou ligar no contato superior da outra bobina aqui, ó. Esse daqui ele dá partida no sentido horário, né, da primeira bobina no K1. Aí tá vendo o normal aberto dele, no normal fechado, ó. O segundo, esse é o primeiro contato auxiliar, tá? Esse é o segundo contato auxiliar, tá? Só que aí é o fechado, viu? Não é o aberto, não. Aí eu vou na bobina do K1. Agora o outro, ó, do mesmo jeito, a mesma técnica que é o selo, a botoeira para o outro sentido, né? Sentido anti-horário. O contato auxiliar aqui, esse daqui é o primeiro, porque é o primeiro dessa bobina, da K2, viu? Nós temos os contatos auxiliares da K1, né? Os três contatos auxiliares do contator 1 e os três contatos auxiliares do contator 2, tá? E aqui é o segundo, tá vendo? Ó? Você liga no segundo, pro primeiro sentido aqui, ó, você liga no segundo contato auxiliar, só que fechado, do outro contator. E aqui, ó, você faz a partida direta normalmente aqui, ó. Primeiro contato auxiliar, normal aberto. Aí agora você vai no segundo contato auxiliar, né? Da outra bobina, né? Da do K1. Porque aí na hora que eu dou a partida em um, o K1 que estava aberto, né? O selo que estava aberto, ele fecha, né? Ó, tirei o dedo aqui do acionamento, né? Ele volta com retorno por mola, ele jampeia aqui, abre o circuito aqui e vem para normal, o normal fechado aqui do K2 e energiza a bobina do K1 aqui, ó. Já aí o que que vai acontecer? O normal fechado do K1 ele vai abrir e o do K2 vai fechar. Então ele usa a via, é como se ele usasse a estrada, né? Vamos dizer assim, o barramento de energia do outro e deixa o próprio aberto, para justamente evitar, né, a ligação, eu ligar fase e ocorrer um curto-circuito, tá? Então é isso. Aí o que que aí a tarefa é o quê? Ó, vamos agora diminuir aqui. É você fazer a contagem. Ó. Quantos contatores que tem? Ó? Tem um K1 e um K2. Dois. Relé térmico, que eu estou utilizando aqui. Ó. Só um relé térmico. No caso aqui da minha simulação aqui, eu utilizo é, eu estou utilizando o relé térmico do disjuntor motor. Ele aqui não tá, ele está utilizando fusível, né? Chave faca com proteção de fusível, né? O que seria se assemelha à chave fusível, né, que a gente tem lá no poste. É, tem um relé térmico. Aqui, no caso, ele tem um relé térmico tanto do comando quanto da potência, né? Mas o que vocês vão se ater é o da tarefa aqui. Então, eu tenho um relé térmico, um botão normal, dois, na verdade, né, para ligar tanto no sentido horário quanto no sentido anti-horário. Normal aberto ou NO, né, dependendo do equipamento que vocês pegarem lá, né, do inglês, igual a gente viu na última aula, né? E um normal fechado, porque esse normal fechado aqui, ele vai desligar tanto no sentido horário quanto no sentido anti-horário, dependendo de qual motor vai estar funcionando, beleza? E a APR, né, lembra lá, análise preliminar de risco que a gente faz incorporando. Lembra lá da tarefa lá de segurança do trabalho? Lembra que em segurança do trabalho a gente fez uma APR, né? E fez também uma permissão de trabalho.
E, na verdade, a permissão de trabalho atual, ela está incorporada com a APR, né? Com a análise preliminar de risco, né? Atualmente. Naquela tarefa, para você entender, a gente dividiu os dois, mas os dois hoje eles estão integrados. Inclusive, até deu exemplo, né? Hoje em dia, da Equatorial, por exemplo, o da Equatorial ele é eletrônico, viu? Ele é um formulário, viu? Então, em tempo real, o operador do sistema sabe, né? O centro de operação e distribuição sabe que ele está fazendo a manobra, né? Que ele está fazendo a atividade. Tá? Então, os pilares, lembra que é os pilares lá do antigo POP, né? Procedimento operacional padrão ou instrução técnica, né? A etapa, né? Com o passo um, passo 2, né? O risco envolvido em cada um dos passos e a forma que você vai diminuir aquele risco ou anular ele, né? Então, ó, na montagem, né, aqui, ó, você vai receber o projeto igual esse que eu mostrei para vocês, né? O projeto, o memorial descritivo. Aí, como é uma indústria, né? Aí, por exemplo, tem a bomba de recalque de combate a incêndio, né? Lá do sprinkler, lá do que é o chuveiro automático, né? Também tem do hidrante, né? Tem do sistema de combate a incêndio aí, esses sistemas eles têm tanto o motor elétrico quanto o motor a combustão interna aí, que é para, no caso aí de uma queda de energia, você consegue fazer a partida nesse de combustão interna, né? E também, geralmente, o pessoal ainda liga no no break, né? Para justamente para ele manter o circuito lá, já que é um circuito crítico, né? De combate a incêndio. Tá? Então, todos esses diagramas, eles vão estar no memorial descritivo. Daí, vamos supor que você trabalha lá na Eletrotransol ou lá na Eletroenergia, né? Você vai receber os projetos, você vai receber o memorial descritivo e a requisição para fazer a montagem do quadro de comando, né? A montagem dos motores que foram escolhidos para a gente implantar lá na obra, né? Então você vai fazer o quê? É literalmente, é pegar o diagrama, a lista de material, né? Fazer o levantamento da lista de material e fazer a montagem, né? Dependendo, você vai só fazer a montagem e entregar para o cliente. Dependendo aí da quantidade de equipamentos aí, da complexidade, você vai selecionar o material e levar ele em loco para você montar lá na planta industrial dele, tá? Então, as etapas aí de análise preliminar de risco é sempre a montagem. Primeiro você monta lá os quadros, né? E você faz o teste. O teste, né? Você pode simplesmente, dependendo aí, fazer um teste ali de continuidade para ver se o circuito de comando está operando, está ok ali, né? No nível de tensão, que é o nível de tensão ali do multímetro, né? Só para você saber se eles realmente estão acionando ou não. E você também, às vezes, pode ter que fazer esse teste, né, também lá no cliente, se você estiver fazendo a montagem que o pessoal chama de offshore, né? A montagem lá na planta, né, lá no cliente. Então, ó, o perigo da montagem é os objetos perforcortantes que você utiliza, né? Que é chave de fenda, né? Dependendo aí que você vai utilizar, né? Então, ferimento no manuseio de ferramentas e materiais. Por exemplo, um erro e um acidente muito comum que acontece em cozinha industrial, o pessoal, por exemplo, o pessoal lá vai fazer as dietas, né? Aí ele pega, aí, por exemplo, vamos supor que a dieta de hoje é melancia, né? Isso acontece no hospital também. Aí o cidadão vai cortar a melancia, ele pega uma peixeira e a lâmina da peixeira ele coloca ela aqui e vai pro, né, o sentido no corpo dele, né? Isso não é um comportamento seguro, né? Você tem que fazer o corte com a lâmina para longe do seu corpo ali, né?
e utilizar a luva de malha de aço, né? Então, dependendo aí da atividade que você está fazendo, tem essas orientações aí que você tem que seguir, né? Aí, nesse caso, é o corte na montagem das ferramentas, porque tem cantos vivos ali, né, no quadro de distribuição. Na hora que você for precisar cortar uma chapa ali, mas geralmente o kit, ele já vem pronto ali, né, com os barramentos, com a amperagem, né? Por exemplo, você compra um de 175 amperes, né? Dependendo da amperagem, você tem, né, a espessura ali do barramento e o comprimento ali que se adequa àquele quadro, né? Um quadro da Stack, por exemplo, aí, o da VEG, né, que é um dos mais comuns. Então, né, aí como que você vai controlar? Ó, no caso aqui, você utilizar o EPI, né? Se você for cortar cabos aí, né? Ter cuidado aí com os olhos, né? Calçado de segurança para eletricista, né? Já que é circuito elétrico. Na fase de teste, né? Como você vai energizar o circuito, o risco é de choque elétrico, né? Então, utilizar óculos de segurança, calçado de segurança, luvas isolantes, né? Na hora da montagem, você pode utilizar aquela luva pigmentada, né? Que aí ela até melhora ali na pega para você fazer a montagem ali dos circuitos. Não é recomendável utilizar aquela. Tem uma luva que o pessoal parece uma luva do exército aí que eles utilizam. Os dedos ficam ali de fora ali, né? Não é bom você utilizar. Tem um fabricante que eu esqueci o nome. Eles têm umas luvas que aparece luva de motoqueiro, só que ela protege os metacarpos e os dedos ali, né? Protege toda a extensão do dedo ali, tá? Então é isso, pessoal. Desculpa eu ter ido um pouco além aí do horário combinado aí, mas a gente precisava fazer essa introdução aqui, porque vocês veem esses diagramas aqui, né? E você fica, por que que eu estou vendo esse diagrama? É para você entender como que as técnicas que vocês vão utilizar, e talvez até alguns de vocês já utilizam no dia a dia aí na indústria, né? No trabalho de vocês, né? Vocês precisam estar com elas afiadas, né? Para você justamente, né, na hora ali não, né, não cometer erros, né, não provocar acidente, né, e também não, né, não deixar a desejar, né, não executar a tarefa, né, beleza? Então é isso, pessoal. Pessoal, então eu vou deixar renderizando aqui, tá? E vai ficar disponível a aula para vocês, tá? É, vou, eu vi que parece que teve pessoal que já começou a enviar aí, né? Vou fazer as correções, né? E nos vemos aí na nossa próxima aula, tá bom? Fiquem com Deus.